Olá, eu sou da Thermitronic Global e neste vídeo vamos mostrar como configurar o TH104 IoT de forma simples aqui na bancada do laboratório. Vamos começar? Bom, preparei esse vídeo ligando o simulador IPT100 na entrada do TH104 IoT e também vou alimentá-lo com uma tensão acima de 24 volts aqui através do nosso Varivolt para fazer os testes. Vou alimentar, o equipamento liga, aparece a versão na tela e o equipamento já está monitorando a temperatura porque é como se tivesse PT100s conectados na entrada dele, né? Através das teclas para cima e para baixo, você faz a função de alterar o modo que você deseja. Por exemplo, no modo manual, é possível você utilizar as teclas para a direita e para a esquerda para visualizar a temperatura de cada um dos sensores. Vamos mudar para o modo Scan e ele passa a escanear todos os sensores. O modo Scan ou o modo Hot são os modos padrão que o equipamento vai ficar quando estiver monitorando a temperatura do transformador. Por exemplo, se eu deixar no modo Hot, ele apenas vai indicar a temperatura no canal que tiver a temperatura mais elevada. Se eu colocar no modo Scan, ele vai mostrar a temperatura de todos os canais. Ao final de 3 escaneamentos, ele vai acender Scan e Hot simultaneamente e mostrar o canal com a temperatura mais elevada. Se eu escolher a opção T máximo, aparece o histórico máximo de temperatura de cada canal. Temperatura máxima já alcançada por cada canal. Bom, vamos deixar no modo Scan, que é o modo padrão de funcionamento do equipamento. Para entrar na programação, basta pressionar a tecla P uma vez. Pronto. Vou aproximar assim, para ficar um pouco mais fácil a visualização. Então, primeiramente temos o idioma, vamos deixar aqui português. ESC é essa tecla de retorno. A bolinha, que é a tecla central, representa OK ou Enter. Modo de exibição, aqui eu posso escolher qual modo que eu desejo, posso alterar por aqui também. A mesma função lá do menu principal, vou deixar no modo Scan. Configuração de sensores, eu posso habilitar ou desabilitar todos os sensores. Claro, ele não vai permitir desabilitar todos, ao menos um sensor tem que ficar habilitado, né? Vamos deixar os 3 sensores habilitados e a temperatura ambiente desabilitada. OK para salvar. Configuração de temperatura é muito fácil esse equipamento porque ele mostra tudo na tela escrito. Então não tem erro. Se você for em ajuste alarme, você vai ajustar a temperatura de alarme para os sensores S1, S2, S3, que são os sensores que estarão dentro da bobina do transformador. Vamos deixar em 115 graus. Vamos ajustar a temperatura de trip. Vamos deixar em 145 graus. É importante que o equipamento é inteligente. Ele nunca deixará você setar uma temperatura de trip menor do que uma temperatura de alarme. Então, essa temperatura de trip é a que vai fazer o transformador desligar se ele alcançar essa temperatura. Temperatura para ligar e desligar fan 1. Geralmente 100 graus para ligar e 90 graus e desliga. É uma esterese. Fan 2 vamos alterar aqui para no mínimo 90 graus para ligar e 80 graus para desligar. OK, save. Se eu pressionar essa tecla, ele sai sem salvar. Tem que pressionar a tecla do meio, OK. Escala Celsius ou Fahrenheit, vou deixar em Celsius. E aqui zero histórico de temperatura. É só colocar em sim e dar um OK que ele vai zerar. Ajuste de relógio. Aqui ele já vem ajustado de fábrica, mas se você quiser ajustar com mais precisão, os segundos, você pode fazer o ajuste, inclusive o dia da semana. Reset de fábrica, que ele zera as configurações efetuadas e coloca o equipamento na configuração padrão. Configuração de rede. Essa opção vamos mostrar mais em detalhe em outro vídeo. É possível você habilitar o Wi-Fi e fazer ele funcionar na rede IoT, através do nosso website
iot.termitronic.net. Você consegue fazer um cadastro lá e visualizar o histórico do seu equipamento de medição de temperatura do TH104 IoT na internet. Basta você ter uma conexão Wi-Fi habilitada. Vamos habilitar o Wi-Fi. Aqui não tem nenhuma rede configurada, então não vai aparecer nada aqui. Wi-Fi habilitado. Daí aparecem essas configurações aqui. Configurar IoT. Então você utiliza um celular e acessa este endereço IP. Aqui com um celular em mãos, ou um computador, né? Nessa tela aqui, eu vou primeiramente conectar na rede que foi criada pelo TH104 IoT. Ela vai aparecer aqui na listagem de redes. Aqui, esta rede aqui, que é o nome que está escrito aqui. Conecto e digito a senha, que é esta senha aqui. Conectar. Vai aparecer conectado sem internet. Se houver alguma pergunta, você clica aqui e permanecer conectado. Perfeito. Se ele sair da tela do controlador, você entra novamente, porque ele tem um tempo aqui para você fazer a configuração. Então você abre o seu navegador favorito, pode ser o Chrome, pode ser o Opera ou outro navegador, e no endereço você vai digitar o endereço que está marcado aqui, 192.168.1.1. Digitando o nome da rede Wi-Fi e a senha da rede Wi-Fi que você quer que o TH104 IoT conecte. Pronto. Agora eu já coloquei o nome da minha rede Wi-Fi e a senha e clico em salvar. Alterado com sucesso. Outra parte importante é configurar o token. Uma vez que você configurou o Wi-Fi, você pode, no mesmo momento, no caso, entrar com um token. Você entra com esse código na plataforma iot.termitronic.net, faz um cadastro e você vai receber da plataforma um código token que você vai colocar nesse campo aqui, né? Então você vai colocar esse código token, dá um salvar e reiniciar o equipamento, ok? E vou em reiniciar. O equipamento foi reiniciado e agora ele vai conectar a minha rede Wi-Fi e assim que ele conectar, ele vai sair esse sinal de erro. E assim que ele conectar na rede, vai aparecer IoT, nessa forma. Se aparecer erro, provavelmente é porque a senha do Wi-Fi ou o nome do Wi-Fi estão errados, alguma letra modificada, diferente do nome correto. Bom, o equipamento reiniciou, está conectado no Wi-Fi, vou pressionar a letra P para entrar no menu de programação. Vou voltar lá no parâmetro que eu estava, parâmetro configurações de rede. Essa opção aqui, se ela estiver habilitada com sim, é possível alterar os parâmetros, as configurações de equipamento, pelo sistema de IoT, através da internet. Se você preferir, por questão de segurança, colocar em não, para isso não ser possível, apenas quiser monitoramento sem alteração de parâmetros, você deixa em não. E ainda você tem a opção de habilitar a rede Modbus também, para monitoramento local. Basta habilitar a rede, escolher o endereço e a velocidade de comunicação. Vamos deixar aqui endereço 1, por exemplo. Ok, para salvar. Eu saí do menu principal. Quando houver comunicação pela rede Modbus, essa palavra aqui ela vai aparecer com fundo negro. Vamos voltar para o menu, pressionando P. Para finalizar, vamos fazer os testes dos relés de saída. Esses testes são importantes para verificar se o equipamento foi instalado adequadamente. Aqui aparece uma mensagem de alerta,
OK para entrar. Lembre-se que se você for fazer esses testes dos relés com o transformador ligado, é possível que você acione o relé de trip e desligue o transformador. Né? Então aqui você liga ou desliga os relés conforme a sua vontade. O relé de falha funciona invertido, né? Ou seja, ele vai fechar o contato quando o equipamento estiver desenergizado, houver uma falha no PT100 ou qualquer outra falha. O indicativo de você ver o clique do relé já é um indicativo de que o relé está funcionando normalmente, mas é importante testar no seu circuito para verificar se você conectou corretamente todos os relés. Vou voltar. E aqui, informações, aparece a versão do equipamento. Vou voltar mais uma vez. E aqui eu volto para o menu principal. E ele vai mostrar todo o status do equipamento. Se algum ventilador estiver ligado, vai aparecer aqui. Se houver uma mensagem de alarme ou erro, vai aparecer aqui abaixo da temperatura na tela. Ok? Sobre a instalação, é muito importante observar o manual do produto. Veja a indicação de instalação dos PT100s, da rede Modbus e também a indicação do relé de trip, falha e alarme. Aqui, por exemplo, nós temos o fan 1 ligado no relé respectivo e instalado na base do transformador. Fan 2 está sendo utilizado como exaustor da cabine, seria uma utilização opcional. Aqui eu tenho o alarme e falha, esses dois relés, conectados a uma sirene indicadora para chamar a equipe de manutenção. No caso, ele vai apresentar alarme em caso a temperatura do transformador exceda a temperatura de alarme e vai apresentar falha caso ocorra alguma falha em algum PT100, um curto-circuito, algum problema qualquer, ou algum outro tipo de problema com o equipamento, ou mesmo se o equipamento estiver desenergizado. Então, a saída de falha ficará fechada e acionará a sirene. E o relé de trip tão somente será conectado no contactor de trip, que vai desligar o transformador em caso a temperatura aumente muito acima da temperatura de trip do transformador. Esta é a recomendação de instalação do equipamento. Pronto! Vimos como configurar o TH104 IoT. Se ainda tiver dúvidas, acesse o nosso website termitronic.net ou então contate o nosso suporte técnico. Obrigado por assistir, conte conosco!